Quero convidá-lo a abrir outra vez a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, para nós lermos a partir do verso 1, um texto que servirá como base para a nossa meditação nesta noite. Segunda de Pedro, capítulo 2, o verso 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Amém. Até o verso 11 aqui temos lido a palavra de Deus. Nós vemos, queridos irmãos, que o apóstolo Pedro, ele está aqui falando sobre falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja. Mesmo a igreja dos primórdios, né? A igreja que tinha os apóstolos ainda entre eles, já tinha também ali falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, obreiros que vinham trazer problemas para a igreja com ensinos falsificados, e que o apóstolo Pedro vai já tratar deste assunto. Mais do que falar sobre o conteúdo desses ensinos, ele vai falar sobre as características desses falsos mestres. E nós podemos ver, infelizmente, que na igreja de hoje, a igreja como um todo, nós vemos também muitas pessoas com essas mesmas características. Devemos então ter muito cuidado e olhar para a palavra de Deus, a fim de podermos então discernir o que é um mestre verdadeiro, ou um ensinador, um profeta, e o que é um falso mestre, que será o tema do nosso ensino nesta noite. Falsos mestres, nós vamos aprender a partir do 2º capítulo da segunda epístola de Pedro. Nesta segunda epístola, Pedro está escrevendo aos irmãos que estão espalhados em diversas cidades ou regiões, talvez aqueles mesmos para quem ele escreveu a primeira epístola, não é? Que ele diz que foram os estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eram crentes espalhados por diversas regiões do Império Romano, igrejas possivelmente formadas de gentios e de judeus, que estavam agora sofrendo
este abuso de pessoas que se introduziam na igreja para afastá-los da verdade, para trazer um falso ensino. Então, nesta epístola e nesse segundo capítulo, Pedro vai falar sobre falsos mestres, falsos profetas, que sempre perturbaram o povo de Deus. Nós vamos ver ele tratando aqui nesse capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar também de pessoas que negavam a vinda de Jesus, que ele chama de escarnecedores que andam segundo as suas concupiscências, no verso 3, possivelmente fossem do mesmo grupo de pessoas que ele está falando. Então eram pessoas que estavam na igreja, mas que estavam perturbando, trazendo um ensino de perdição, ou seja, um ensino que, se fosse acolhido, poderia afastar alguém da verdadeira fé, é o que Pedro está dizendo. E aí ele vai denunciar a ganância, a imoralidade, o orgulho e a apostasia desses falsos obreiros, para alertar a igreja contra esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude e o falso ensino que eles traziam. Pedro vai anunciar o julgamento de Deus de uma forma terrível. Diversas vezes ele vai dizer que a condenação, a sentença deles já está preparada, e ele vai reafirmar esta verdade de que Deus os punirá, trazendo diversos exemplos do Antigo Testamento. Então esta carta, ou este segundo capítulo de 2 Pedro, traz, queridos, um alerta para a igreja, para nós verificarmos quem são as pessoas a quem nós estamos ouvindo. Hoje é mais fácil ouvir qualquer pessoa, até pelo fato de termos a rede mundial de computadores. Qualquer um pode acessar uma pregação que foi feita em qualquer lugar do país ou do mundo. E nós precisamos olhar para essas pessoas, procurar conhecer o comportamento delas e o ensino que elas trazem, para fugirmos dos falsos mestres e falsos profetas que ainda hoje estão atuando na igreja como um todo e perturbando o povo de Deus. Vamos dar uma olhada, então, como Pedro vai falar sobre este assunto. Em primeiro lugar, ele diz no verso 1 que sempre houve falsos profetas no meio do povo. E agora também haviam falsos mestres. E outros dos apóstolos também alertaram sobre isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atos capítulo 20, quando ele está já indo para Jerusalém, e lá seria preso e conduzido a Roma, ele, chegando próximo de Éfeso, chama os anciãos daquela cidade, da igreja que ele, Paulo, havia fundado ali, para lhes dar uma direção. E lá em Atos 20, verso 29 e 30, ele diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja que Paulo já estava dizendo: depois que eu partir, vão surgir até mesmo dentre vocês pessoas que trarão ensinos de destruição, ensinos perversos, que vão atrair discípulos para eles. Então, no princípio já a igreja enfrentou estes falsos mestres, falsos profetas, que contaminavam o povo com heresias. E Pedro diz que eles introduzirão encobertamente, ou seja, eles vêm de uma maneira dissimulada. Eles não iriam para o púlpito da igreja e dizer: olha, o que eu vou pregar agora é uma heresia, mas você deve aceitar. Nem iria para o púlpito para dizer: agora eu vou dizer uma coisa que não está na Bíblia, mas eu vou pregar como sendo a verdade. Mas de maneira persuasiva, aos poucos, iriam introduzindo um ensino aqui, outro acolá, mas de maneira que, se fosse aceito e recebido, conduziria este povo para longe da verdade. Dissimuladamente, eles se intrometeriam no meio do povo de Deus.
Pedro vai dizer que até eles estariam participando de momentos de comunhão na igreja. Lá no verso 13 aqui, ele diz que eles deleitam-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Esse banquetear-se aqui, tanto poderia ser apenas uma reunião social da igreja, como poderia ser as chamadas festas ágapes, que a igreja realizava, onde também era realizada a ceia do Senhor. Então eles poderiam estar no meio da igreja, ou indo almoçar na casa dos irmãos, ou participando da ceia com os irmãos, mas ali semeando a sua semente de mentira, de ensinos falsos, para atrair o povo para longe da verdade. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1, que o Espírito Santo já avisava, já revelava que surgiriam falsos enganadores, falsos profetas, falsos ensinadores no meio da igreja. O texto diz assim, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja que Paulo está dizendo aqui que é o Espírito Santo quem lhe revela que surgiriam pessoas com ensinos que eram, na realidade, ensinos de demônios, que tinham a característica de hipocrisia e de mentira, mas que estava ali no meio da igreja, tentando desviar o povo e até levá-los a apostatar da fé, ou seja, a abandonar a fé que eles já haviam aceitado, já haviam abraçado. Quando então Pedro vai falar desses falsos mestres que ele diz que estavam surgindo ou iriam surgir na igreja, ele vai dizer algumas características que nós devemos prestar atenção. Em primeiro lugar, ele diz que eles são falsos doutores ou falsos instrutores. Quando ele diz que eles são falsos, ele pode estar usando esse termo referindo-se ao homem, é um homem falso, ou seja, não é um obreiro de verdade ou não é confiável. Ou ele pode estar dizendo que o falso diz respeito ao que ele pregava, ao que ele ensinava. Porque esses homens, além de estarem trazendo prejuízo para a fé dos irmãos, eles estavam rejeitando o ponto principal da fé. Porque Pedro diz aqui no verso 3, no verso 2 também, que eles estão causando blasfêmia ao caminho da verdade. E no verso 1 ele diz que eles negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, eles estavam negando a morte de Cristo. Estavam negando a Jesus como seu Salvador, que é o ponto principal da Bíblia, queridos. A mensagem da Bíblia é sobre o pecado do homem e a salvação que Cristo providenciou para o homem. Se alguém negar isso, ele não pode ser cristão. Como alguém pode ser cristão se ele nega que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados? Se ele nega que o pecado realmente afasta o homem de Deus, como nós vamos ver que esses homens pregavam, e se ele rejeita a morte de Jesus e seu efeito para perdoar os nossos pecados. Se alguém rejeita essa doutrina básica, ele nem pode ser considerado cristão. Ele pode ser um religioso, mas cristão ele não é. Porque se rejeita Cristo, não pode nem ser considerado realmente como um discípulo dele. Estes homens, Pedro vai dizer, olha, eles negam a Jesus, eles estão trazendo blasfêmia para o caminho, a fé, mas ele diz, verso 2, muitos seguirão as suas dissoluções. Vejam que apesar de tudo isso, eles eram muito populares. Muitas pessoas estavam seguindo. Muitas pessoas estavam indo ouvi-los. E eu só posso entender
que eles eram populares, porque nós vamos ver que eles vão falar de uma liberdade para o homem fazer o que ele quiser, para o homem pecar, para o homem fazer o que ele bem entender. Então eles estavam trazendo um cristianismo que agradava o povo. Um cristianismo que não pregava santidade, que não pregava renúncia, que não pregava que tinha que você viver uma vida diferente. Então isso agradava os ouvidos das pessoas que queriam simplesmente um Jesus que salvasse, mas não exigisse nada. No Antigo Testamento, os falsos profetas também eram muito populares, porque eles falavam o que o povo gostava de ouvir. Lá em Jeremias capítulo 6, o verso 14, o profeta vai fazer uma denúncia, porque Jeremias estava dizendo que o povo estava pecando e tinha que se arrepender. Mas tinha falso profeta dizendo, não, nós estamos seguros, aqui é o templo de Deus, tudo está muito bem. E o capítulo 6, o verso 14, ele diz assim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Os falsos profetas estavam dizendo, está tudo em paz, está tudo bem. Não, esse negócio de pecado, isso não vai trazer problema para a gente não, está tudo bem. E estavam, como Jeremias está dizendo, curando superficialmente, ou seja, é você botar um curativo numa ferida sem na realidade tratar. Está só encobrindo a ferida, mas não está resolvendo nada. Assim também nós vamos ver lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22, no verso 11, nós vamos ver que os 2 reis de Israel e de Judá estavam reunidos. E eles queriam saber se iam à guerra contra os sírios. Ora, mas Acabe vivia no pecado, Deus não aprovava a vida de Acabe e, portanto, não estaria com ele naquela batalha. Josafá era um homem temente a Deus. Vamos ouvir os profetas. Aí diz o texto, verso 11 do capítulo 22 de 1 Reis. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Estes homens tinham o descaramento de mentir e ainda dizer, assim diz o Senhor. E estavam dizendo, pode ir, rei, que você vai prosperar. Mas não tem nenhum profeta do Senhor, não. Ele disse, olha, tem um aí, mas eu não gosto dele não, que ele só fala contra mim. Porque ele era profeta de Deus e o rei vivia no pecado, é óbvio que o profeta só falava contra ele. Este profeta vem e diz, você vai à guerra, mas você não vai voltar de lá vivo. E assim aconteceu. Mas os profetas todos estavam falando o que o rei queria ouvir. Quando alguém se preocupa, irmãos, de pregar apenas o que o povo gosta de ouvir, pregar alguma coisa que seja popular, alguma coisa que atraia multidões, ele está num belíssimo caminho para ser um falso profeta. Porque ele não vai se preocupar com a verdade da Bíblia, mas sim em agradar o povo. Mas aqui Pedro usa o exemplo de Noé, no verso 5, quando ele diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Ou seja, todo mundo estava vivendo no pecado, mas Noé estava vivendo de maneira a agradar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé e estava pregando a justiça. Provavelmente durante os 120 anos, pelo menos assim se entende do texto de Gênesis, em que Noé esteve construindo a arca. No dizer de Pedro, ele estava também pregando o caminho para Deus, pregando sobre a verdade de Deus, mas ninguém quis ouvir. Se Moisés pregou e o povo não quis ouvir e se rebelaram, nós vamos ver que muitos outros homens de Deus, que estão na lista dos heróis da fé, sofreram por este mesmo motivo,
por pregar aquilo que o povo não gostava de ouvir, porque o povo não gosta de ouvir a verdade que dói. Prefere ouvir a mentira que faz cócegas na alma. Mas a verdade de Deus precisa ser pregada. Esses falsos profetas, além de eles pregarem a mentira, embora fossem populares, eles viviam numa conduta extremamente maliciosa, errada, uma má conduta. No verso 2, Pedro diz que eles vivem em dissoluções ou práticas lascivas. Esta palavra, irmãos, fala de alguém que tem um comportamento que não se importa mais se Deus está vendo ou se os homens não gostam disso. Alguém que simplesmente não está nem aí para ninguém. Ele vai viver a vida dele de depravação, sem nenhum problema em agradar a Deus ou não, agradar aos homens ou não. E isso traz nódoas, manchas para o caráter da igreja. Porque quando alguém que é ímpio vive no pecado, ele já está dentro do ambiente dele. Mas quando alguém se diz crente e vive no pecado, e vive trazendo uma má impressão sobre os crentes, isso é realmente um problema para o Evangelho. Pedro vai dizer aqui que eles, por causa deles, o caminho da verdade está sendo blasfemado. Ele vai dizer também que eles são manchas, que eles são nódoas no meio do povo de Deus, porque por eles estarem vivendo assim, o Evangelho estava sendo prejudicado. O verdadeiro homem de Deus deve produzir obras que glorifiquem a Deus e que sejam então dignas de louvor também diante dos homens. 1 de Pedro, capítulo 2, ele diz assim no verso 12: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Pedro, então, ele não estava dizendo que o povo vivesse de qualquer maneira, mas vivessem de maneira que agradasse a Deus e que os homens vissem o seu comportamento correto. Jesus nos salvou, queridos irmãos, para nós vivermos uma vida diferente, uma vida de santidade. Pedro vai diversas vezes aqui na primeira epístola e na segunda dizer: sede santos porque eu sou santo, que vocês vivam de maneira santa. No capítulo 1 aqui e no verso 14, ele diz, aliás, no verso 4, que nós fomos, pelas promessas de Deus, nos tornados participantes da natureza divina, ou seja, da natureza santa de Deus. No capítulo 3, o verso 11, ele vai dizer que nós devemos viver em santo trato e piedade. E no verso 14 do capítulo 3, ele diz que nós devemos procurar ser achados de Deus imaculados e irrepreensíveis. Então o homem de Deus precisa viver de maneira santa, de acordo com a sua nova natureza, que é de filho de Deus. A nossa natureza determina o que nós queremos, o nosso comportamento, o ambiente que nós vivemos e até as pessoas com quem nós nos associamos. O mundo tem um ditado que diz: diz-me com quem andas, direi quem és. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se o crente quer viver em santidade, ele não pode estar da mesma maneira e vivendo com as pessoas que vivem de maneira a não agradar a Deus. Esses falsos profetas viviam em má conduta. E aí Pedro vai dizer em seguida, no verso 3 aqui do capítulo 2, ele vai começar a mostrar outros comportamentos errados desses homens. Ele diz no verso 3 que eles, por avareza, farão negócio dos irmãos. Veja, não é negócio com os irmãos, é negócio deles. Negociar as pessoas.
Ou seja, envolver as pessoas em coisas para extrair delas dinheiro. Eles viviam movidos pela cobiça. No verso 14 aqui ele diz que eles têm os olhos cheios de adultério e têm o coração exercitado na avareza. Olha que característica terrível destes homens. Só pensavam no dinheiro. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, esse verso 14. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. O seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. O apóstolo Pedro vai compará-los no capítulo 2, o verso 15 e 16, com o profeta Balaão. Vai dizer que eles seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, no verso 15. Por quê? Porque Balaão amou o prêmio da injustiça. Balaão preferiu tentar agradar o rei, mesmo sabendo que Deus não queria que ele fosse lá e ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele foi somente por causa de dinheiro. Qualquer ministério que seja movido pelo dinheiro vai se corromper. Aliás, já está corrompido. Se só se move pelo dinheiro, está corrompido. E nós vemos, infelizmente, queridos, muitos pregadores, muitos cantores, muitas pessoas que só saem de casa se o cachê for alto. E se o cachê for baixo, e ele fechou porque não tinha outra coisa. Se aparecer outro que pague melhor, ele nem vai naquele evento, já vai para o próximo porque paga mais. Pregadores que acertam, às vezes nem eles mesmos querem falar, colocam um secretário que é para não ficar tão ridículo. E o camarada já tem uma tabela de preço. Isso é um problema. Mas Paulo também alertou contra esse tipo de obreiro. Tito, capítulo 1, verso 11. Ele diz assim, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Aqui havia já obreiros, profetas, pregadores, ensinadores, na época de Paulo e de Pedro, que estavam agindo assim, somente visando o dinheiro. Mas Paulo, no texto que nós lemos de Atos capítulo 20, também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz, olha, eu não cobicei dinheiro de ninguém, não cobicei a prata de ninguém, nunca houve em mim um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 5. Quando eu precisei, ele diz, essas mãos me serviram para eu trabalhar e me sustentar. Não é errado que o obreiro tenha o seu sustento, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. O errado é o homem de Deus querer viver no luxo, na opulência, no carro mais caro do mercado, no apartamento mais caro da cidade, às custas de pessoas que estão sustentando este luxo sem nem receber de fato o conteúdo que eles deveriam receber da palavra de Deus. Porque se ele começar a pregar muito a verdade de Deus, ele já não recebe tantos convites. Esses falsos obreiros, eles adulam as pessoas por interesse. Judas, que é uma carta que tem um conteúdo muito parecido com esse segundo capítulo de 2 Pedro, provavelmente os dois tiveram acesso ao mesmo tipo de informação. Ele diz assim, Judas, verso 16, estes murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. O negócio deles era só agradar as pessoas para poder receber, ganhar. Era interesse apenas em coisas materiais. Mas o verdadeiro homem de Deus não vende a palavra, não vende seu ministério, não vende a sua boca, não vende a sua pregação.
Aqueles que querem ficar ricos, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 9 e 10, que eles caem em laço, em armadilha, em perdição. 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no verso 17, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas como é sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. O homem de Deus fala assim, da parte de Deus, na presença de Cristo, porque ele realmente ensina a palavra do Senhor. Ainda Pedro vai dizer como vivem esses falsos mestres, e ele diz que eles vivem na total imoralidade. No verso 2 ele diz que eles vivem em heresias encobertas, aliás, que eles vivem em dissoluções. No verso 10 ele diz que eles andam em concupiscências de imundícias. No verso 13 ele diz que eles deleitam-se em enganos. E no verso 14 diz que eles têm os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar. Eles viviam na imoralidade sexual, seguindo o padrão de Sodoma e de Gomorra. Que o apóstolo Pedro vai dizer que também foram punidos por Deus por causa da sua vida dissoluta. No verso 18 ele vai dizer que eles são fontes sem água, que eles engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções. Eles viviam em imoralidade, ensinando a falsa liberdade. No verso 19, Pedro diz assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Como é que alguém pode prometer liberdade se ele está escravizado ao pecado? O verdadeiro homem de Deus, queridos, primeiro ele deve viver dignamente. Ele deve viver de maneira santa. Não é digno de um homem de Deus de maneira nenhuma, nem sequer o comportamento muito gracioso com mulheres. Ele sendo um homem, e com homens sendo uma mulher que vive pregando o evangelho, ou uma... Não é que ele não vá cumprimentar, não é que ele não vá sorrir, mas se ele está muito pegajoso, e muito abraçando, e muito de conversinha, e muito de ir na casa das irmãs, já começa um problema. Esses homens aqui estavam vivendo numa imoralidade desenfreada, mas o homem de Deus, ele vive na verdadeira liberdade que Deus nos deu, que é a liberdade do pecado. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 8 e verso 21, nós zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E Gálatas capítulo 1, verso 4, ele diz que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O crente é livre, mas é livre para viver sem pecar. E aí o apóstolo vai dizer que nós não podemos usar da nossa liberdade para fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E obviamente isso não agrada a Deus. Esses falsos profetas, falsos mestres, eles estavam na igreja, mas viviam no pecado. Viviam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Pedro ainda vai dizer que no verso 10, que eles são atrevidos. Diz que eles são obstinados, que eles não têm problema nenhum em blasfemar das autoridades. Ou seja, eles blasfemam das autoridades espirituais, não têm nenhuma consideração, não respeitam a autoridade. Certamente eles estavam em igrejas como as que Pedro andava, que havia apóstolos, mas como no caso de Paulo lá em Corinto, também tinha pessoas que desprezavam ele e eram arrogantes e por serem orgulhosos eram atrevidos.
Aí Pedro vai dizer assim, olha, os anjos, verso 11, que são muito mais fortes do que eles não têm a audácia de pronunciar um juízo blasfemo diante do Senhor. Nós vamos ver naquela batalha lá entre Miguel e Satanás, Miguel diz apenas assim, o Senhor te repreenda. Ele não disse nada contra. Ora, se nem os anjos fazem assim, como é que estes homens vivem de maneira a desprezar as autoridades, de maneira atrevida a blasfemar das autoridades? E quando Pedro está falando de autoridades, ele certamente está falando sobre todo tipo de autoridade. O que a palavra de Deus diz, queridos, é que o servo de Deus deve ser submisso à autoridade. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz no verso 1 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então o servo de Deus, ele precisa reconhecer a autoridade civil no seu trabalho, autoridade civil na sua cidade, autoridade na igreja, autoridade aonde quer que ele esteja. Judas, que está falando desse mesmo tema, vai citar a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Se levantaram contra Moisés. Disseram, não, Deus não fala só com Moisés não, fala conosco também. Se levantaram contra Moisés. Moisés disse, se vocês morrerem como morrem todos os homens, então Deus não está comigo. Quem tiver com eles, fique do lado de lá. Quem tiver comigo, fique do lado de cá. E de repente a terra se abriu. 250 homens foram soterrados. Morreram de repente, soterrados. E aí ficou bem claro quem era a autoridade que Deus havia instituído ali. Não é porque Moisés fosse melhor do que ninguém, não. É porque Deus, quando institui a autoridade, é assim. Lá na autoridade civil é da mesma maneira. Eu, uma vez, estive num evento que estava uma prefeita da cidade, lá neste evento, e ela não estava muito popular, e quando ela foi apresentada, o povo vaiou. E o pastor puxou as orelhas de todo mundo na hora. Por quê? Porque isso jamais pode ser um comportamento de um servo de Deus. Porque a Bíblia diz que o servo de Deus deve estar submisso à autoridade. Tudo bem, você pode reclamar da administração dela nos canais adequados. Vá lá e reclame, e algum que seja candidato de oposição cobre, mas não pode blasfemar, não pode ridicularizar, não pode desrespeitar, porque o homem de Deus precisa estar submisso às autoridades. Hebreus capítulo 13, o verso 17, ele fala também sobre as autoridades eclesiásticas. E ele diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que o escritor aos Hebreus aqui está dizendo? Se alguém não se sujeita ao pastor e traz tristeza para ele, isso não traz utilidade nenhuma para essa pessoa. Primeiro porque, obviamente, isso não agrada a Deus, que está indo contra a autoridade, porque Paulo vai dizer que quem vai contra a autoridade vai contra Deus. Depois porque, se o pastor, ou o líder do conjunto, ou o líder do departamento, está sendo destratado, desobedecido, não estão agradando a ele, ou fazendo aquilo que seria o melhor para a obra, ele não vai conseguir fazer a obra direito. E aí então ele diz, isso não seria útil para vocês. Em vez de melhorar, só piora as coisas. Estes homens, eles agiam assim, atrevidos, obstinados, desobedientes. Por quê? Porque eles eram orgulhosos. O orgulho faz com que alguém ache que é mais do que ele realmente é,
ou que ele deva ter mais do que ele realmente tem. Mas o homem de Deus deve ser humilde. Na primeira epístola, capítulo 5, verso 5, o apóstolo Pedro diz: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. Aqui, mancebos e anciãos, ele pode estar falando não simplesmente na idade, mas sim anciãos, os mais antigos na igreja, e mancebos, jovens, os mais novos, os novos convertidos, ou as pessoas que têm menos tempo. E ele completa: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se alguém quer um lugar de destaque na igreja, só tem um caminho para isso, irmãos. É o caminho da humildade. Porque Jesus ensinou assim: aquele que se humilhar será exaltado. Quem o exaltará? Deus. E aquele que se exaltar será humilhado. Quem vai lhe humilhar? Deus. Então ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte. Só que tem um detalhezinho: a seu tempo. Ou seja, Deus vai exaltar com certeza aquele que se humilhar, mas no tempo dele. Deus exalta aqueles que se humilham, mas ele faz no tempo que ele próprio determinou. E certamente a palavra de Deus se cumprirá. Mas estes obreiros aqui que estavam se exaltando, esses falsos mestres aqui que estavam achando que era muita coisa, Pedro diz: eles sofrerão a punição. Assim, Pedro vai descrever o ensino desses homens como sendo vazio. Verso 17 ele diz: eles são fontes sem água. São nuvens levadas pela força do vento. Você vê uma nuvem branquinha que passa bem ligeiro, nem espere chuva dela. Não tem água ali. Agora, quando você vê uma nuvem bem pesada que vai devagar, porque o vento não consegue levá-la com toda a força, ali tem água. Ali tem conteúdo. Esses homens, eles falavam apenas coisas que não trazia benefício para ninguém, apenas palavras de vaidosa arrogância, Pedro diz no verso 18, ou coisas arrogantes de vaidades. Falavam de coisas como se fosse algo muito grande, na realidade não era nada. O que eles usavam era muita fala bonita e vida livre, que eles prometiam a quem quisesse que podia viver da maneira que quisesse e que lhe agradasse, isso para pegar os tolos. Mas os homens de Deus, eles falam inspirados pelo Espírito Santo, diz Pedro lá no capítulo 1 e o verso 20 da sua epístola, e eles pregam a palavra de Deus, como ele diz no capítulo 3 e o verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem que foi pregada pelos profetas no Antigo Testamento, confirmada por Cristo e anunciada pelos apóstolos. Essa é a mensagem da igreja. Inspirados pelo Espírito Santo, como Pedro vai dizer que nenhuma profecia veio de revelação humana, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Estes homens aqui estão falando apenas coisas que agradam, coisas bonitas. Conversa bonita para enganar gente besta. E hoje, infelizmente, queridos irmãos, nós estamos vendo muitos shows por aí. Muita gente que não diz coisa com coisa, que não prega conteúdo nenhum, mas faz um espetáculo. Uma coisa espalhafatosa, e corre para um lado e corre para o outro, e agita o povo, e manda fazer isso, e manda fazer aquilo, e põe em pé, e senta, e bota a mão no irmão, e faz isso, e faz aquilo, e diz tanta coisa, e inventa tanta coisa, que o povo sai de lá achando que foi uma maravilha. Mas se você espremer, não sai uma gota de Bíblia. Não tem conteúdo algum.
a não ser o espetáculo. Termina e pergunta o que foi que ele pregou. Ah, irmão, foi tanta coisa, tanta coisa porque na realidade não foi nada. Pedro já enfrentava essa realidade em seus dias. Homens que eram nuvens sem água, fontes sem água, pessoas vazias, mas que enganavam e atraíam muitas pessoas para ouvi-los. A igreja não precisa de espetáculo, de show. A igreja precisa de homens que tenham vida santa e que preguem a santa palavra de Deus com ousadia. É disso que a igreja precisa para ela se alimentar e realmente viver bem para agradar a Deus. Estes falsos mestres, então, eles pregam heresias. No capítulo 3, o verso 16, eles distorcem as Escrituras. Eles negam a vinda de Cristo, negam a morte de Cristo e negam o juízo final que Deus um dia irá levar os homens a julgamento. Ou seja, eles estavam negando as verdades fundamentais das Escrituras. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, ele deve pregar a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque o homem de Deus precisa viver, e então ele pode pregar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É preciso o homem de Deus perseverar nesta vida que agrada a Deus e nesta pregação da verdadeira doutrina. Só assim ele vai poder realmente salvar, ou seja, conduzir os outros no caminho da salvação de acordo com a palavra de Deus. Defender, como Judas diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Isto é que nós precisamos fazer. Estes homens aqui, verso 18, Pedro vai dizer que eles visam especialmente aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Ou seja, provavelmente pessoas que estavam iniciando na igreja, novos convertidos, que estavam começando a aprender e agora que estavam fugindo das coisas do mundo. São principalmente esses que eles visam. Por quê? Porque eles não conhecem a verdadeira doutrina. Então é mais fácil de enganar. Por isso, queridos, há uma grande responsabilidade em nós pregarmos o Evangelho. E ao mesmo tempo do crente vir para a igreja aprender a palavra de Deus. Depois de participar de 100 ou 200 cultos de doutrina, é difícil alguém conseguir enrolar um crente com qualquer conversa besta. Porque ele tem bagagem. Depois de 3, 4 anos de escola bíblica, é difícil enganar um crente porque ele já tem conteúdo. Agora, quem não tem nenhum conteúdo porque só gosta de ir nos shows e naqueles cultos que tem muita agitação, esse é facilmente levado por qualquer vento de doutrina. Mas lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo vai dizer que Deus deu os ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E ele diz no verso 15, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se nós estivermos em Cristo e crescermos nele, aí não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Paulo diz que aqueles que não têm essa base de doutrina, então, eles são como meninos, inconstantes e levados por qualquer coisa. Se tem uma coisa que é difícil, é os pais ensinarem os filhos a não ir atrás de qualquer pessoa. Porque as crianças são assim. Eu vi alguém fazendo um teste. Chegava num parque de diversões, conversava com as mães, explicavam e dizia, eu vou tentar atrair seus filhos. Tá, mas é um teste. E ela dizia, não, meu filho é ensinado, ele não vai não. Aí eles estavam lá brincando
e o rapaz chegava com um cachorrinho novinho, lindo, olha que cachorrinho lindo. As crianças todinho correram pro cachorrinho. Querem ver os outros, eles estão ali no carro, vamos lá. E as crianças todinho foram atrás do camarada, sabia nem quem era. Foram tudinho atrás ver os outros cachorrinhos que estavam no carro. Se o cara não tivesse avisado os pais, ele tinha apanhado. E se fosse uma coisa de verdade e não um teste, ele tinha levado os meninos todinhos embora. Mas por quê? Porque menino é assim, levado por qualquer vento de doutrina. Não é isso que Paulo diz? Meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Como é que nós podemos estar firmes e não ser levado por qualquer vento de doutrina? É deixando de ser menino. E como é que deixa de ser menino? É crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sendo alimentado pelo leite não fingido, que é a palavra de Deus. Assim que nós podemos crescer. Mas Pedro vai, depois de tudo isso, ou ao mesmo tempo que ele está dizendo como são esses falsos mestres, ele também vai garantir que a punição de Deus virá para os que andam na impiedade. Ele disse aqui no verso 3 que não será tardia a sentença e a perdição deles não dormita. E em tantos outros versos ele vai dizer, ainda no verso 1 ele diz, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Porque Deus, irmãos, ele até tolera, porque ele dá tempo para que alguém se arrependa. Não foi isso que ele disse lá na igreja de Tiatira? Dei tempo a Jezabel para ela se arrepender. Mas chega o dia que Deus vai punir aqueles que não obedecem à verdade e à palavra, aqueles que querem enganar os crentes, aqueles que querem trazer falsos ensinos, aqueles que querem pregar coisas que deturpam a vida cristã. E Pedro vai usar 3 exemplos aqui para dizer que isso realmente acontece. No verso 4 ele vai falar dos anjos que caíram porque não sustentaram a sua posição no céu, mas foram após Satanás. Depois ele diz no verso 5, o povo que vivia no dilúvio, no tempo do dilúvio, não quiseram ouvir a pregação de Noé, foram todos punidos. E também depois os habitantes de Sodoma e Gomorra, no verso 6, ele diz que Deus reduziu elas a cinzas por causa da vida ímpia daquele povo. O que Pedro está garantindo é, queridos, qualquer um que quiser viver na impiedade, que quiser viver contra a palavra de Deus, que quiser se levantar de alguma maneira contra o ensino da verdade ou contra a autoridade na igreja, esse vai sofrer a punição. Então nós precisamos urgentemente evitar as práticas pecaminosas e o ensino que deturpa a verdade do Evangelho e que muitos querem trazer para o meio da igreja. Por quê? Porque aqueles que quiserem viver assim, sofrerão a punição de Deus. Pedro fala nessa carta sobre crescer. Nós lemos no capítulo 1, ele diz, acrescente a fé, a virtude, e a virtude, a temperança, e ele vai falando sobre crescer. No capítulo 3, ele vai dizer, vamos crescer na graça e no conhecimento. Mas esses homens aqui, em vez de crescer, eles estavam diminuindo. No verso 20, ele diz que as suas últimas, o seu último estado é pior do que o primeiro. Então, se o estado da frente é melhor, você está crescendo. Mas se o estágio da frente é pior, significa que você está em queda. Esses homens não estavam crescendo, eles estavam sendo destruídos. E o que a Bíblia diz, queridos, ou em muitos exemplos nos mostra, que é melhor terminar bem do que começar bem. Se puder começar bem e terminar bem, maravilha, é o melhor. Mas se não der, alguma coisa der errado pelo caminho, é melhor terminar bem do que começar bem. Tem gente que começou muito bem como Salomão, terminou muito mal. Agora, teve gente que começou muito mal como Manassés e terminou arrependido e alcançou o perdão de Deus. Então, se alguém está na impiedade, na desobediência, na imoralidade ou seguindo qualquer do comportamento desses homens, é preciso mudar. Porque se o último estado for melhor, então ele poderá realmente crescer
e ser abençoado. O pecado desses homens aqui não é de ignorância, mas é de apostasia. Eles negaram o Senhor que os resgatou, ele diz no verso 1. Ou seja, eles já eram crentes, eles já estavam na verdade, e agora eles abandonaram. Fica claro também lá no verso 20, que Pedro diz assim: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eles conheceram a Jesus como seu Salvador, ele diz, se eles forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor nem crer em Jesus, se for para se desviar no final. Porque a apostasia, o afastamento, a negação da fé e da morte de Jesus, isso não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque ele nega a única coisa que possa salvá-lo. Ou ele se arrepende e realmente abraça a fé em Jesus, ou então ele não pode ser salvo. Hebreus vai dizer claramente, se negligenciar a morte de Cristo, o sangue de Jesus, não resta mais nenhuma forma de alguém ser salvo, ou nenhuma forma de alguém ser perdoado. Porque só pelo sangue de Jesus, só pelo arrependimento, nós podemos fazer com que a nossa entrada no céu seja garantida pela fé. Hebreus capítulo 3, verso 12, o escritor diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, para abandonar o Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Não basta começar. É preciso ir até o fim nessa carreira que é a fé, porque se pecarmos voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, Hebreus capítulo 10 vai dizer, não resta mais sacrifício pelos pecados. Se alguém nega o sacrifício de Jesus, não tem outra maneira dele ser salvo. Esses falsos mestres um dia conheceram a Cristo, a sua mensagem, o seu amor, mas foram se afastando da verdade por causa dos seus interesses pessoais e do pecado. E agora viviam apenas querendo satisfazer seus interesses e se afastando da verdade. E aí eu quero encerrar essa palavra questionando algumas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, será que nós, a igreja brasileira, nós estamos firmes na verdade do Evangelho? Será que nós estamos pregando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, quer agrade o povo ou não? Ou estamos trazendo promessas vazias para satisfazer a plateia? Não podemos pregar outra coisa senão o verdadeiro Evangelho. Paulo escreve a Timóteo dizendo, prega a palavra. É a palavra que deve ser pregada. Tem dias que a palavra vai trazer uma palavra de conforto, de consolo, amém. Tem dias que é o chicote. Mas se é a palavra de Deus e é para edificação e para conserto, ela deve ser pregada. A outra coisa que eu quero perguntar é, os pregadores que nós valorizamos e as mensagens que nós apreciamos, olhando muitas vezes na internet, são as que nos estimulam a vida de santidade ou apenas aquelas que agradam a nossa alma? São apenas aquelas que fazem cócegas no nosso espírito ou aquelas que deixam marcas na nossa alma? Felizmente, nós estamos vendo nos nossos dias muitos pregadores, pastores, cantores, que estão muito parecidos com esses homens que Pedro está descrevendo aqui. Se não por completo, mas em muitos dos detalhes sobre o seu comportamento. Interesse apenas no dinheiro. Trazendo palavras vazias apenas para agradar o povo e atraí-los. Fazendo as coisas por interesse.
Há muita gente que filma mensagem não é para que alguém possa receber essa mensagem, mas para vendê-la para ganhar dinheiro. Produz material como livros e outros, não é pensando em edificar a vida de alguém, mas uma maneira de ganhar dinheiro. Qualquer ministério que entre por esse caminho está fadado ao fracasso, ao erro. Nós precisamos urgentemente corrigir estas coisas na igreja de Deus. Nos nossos dias, então, queridos, nós precisamos vigiar para não sermos enganados por pessoas, mestres, pregadores, que não vivem a verdade, mas querem ensinar apenas aquilo que é popular, aquilo que é atrativo. Nós precisamos, então, conhecer a Cristo, conhecer a salvação, conhecer a palavra e crescer de forma saudável, porque isso, a palavra é que faz o cristão crescer de forma saudável e prosseguir neste conhecimento até o fim. Se eu comecei bem, preciso continuar melhor ainda. E se eu não estou tão bem, eu preciso investir mais no meu crescimento espiritual, no meu conhecimento da verdade, para não ser enganado por qualquer palavra por aí. E, acima de tudo, nós precisamos, como crentes em Jesus, viver uma vida de santidade. Qualquer pregador que queira apenas dizer que o povo tem que ser feliz e que o povo vai ser abençoado de qualquer maneira, este pregador é perigoso. Porque eu gosto de uma frase que alguém disse assim: entre sermos santos ou sermos felizes, nos esforcemos para sermos santos, porque no céu teremos muito tempo para sermos felizes. E aqueles que quiserem apenas ser felizes aqui e não viverem em santidade, se perder o ônibus que vai para o céu, ele não vai ser feliz por toda a eternidade. É melhor então viver buscando a santidade do que a felicidade. E assim, no céu nós viveremos em plena felicidade por séculos e séculos, por toda a eternidade. Que Deus nos guarde, que nós possamos olhar para esse texto de hoje, um texto difícil, duro, mas é uma advertência para nós considerarmos quem são os verdadeiros mestres e profetas, quais são os verdadeiros ensinos que nós devemos trazer para a nossa vida. E devemos fugir de tudo isso que Pedro está denunciando, para não sermos enganados por palavras vazias que apenas atraem as pessoas, mas que o interesse material é que está por trás delas. O nosso maior e verdadeiro interesse na igreja, seja o que está recebendo ou quem está dando, deve ser o crescimento espiritual acima de tudo. Isso é o mais importante. Que Deus os abençoe, que nós possamos guardar esta palavra e seguir no caminho da verdade todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.